isso até para a cadeia, eu tenho que apagar, santo Deus, isto não faz nada. Chega para lá, que senão não cabe aqui. Santo Deus. Espera aí. Isso, apaga-me isso. Já vai, antes de apagar é preciso rezar. Outra vez. Outra vez tem que ser, que o Nosso Senhor vem precisar que a gente reze todos os dias. Anda lá. Vamos lá, estou a rezar. Vamos. Ai, Santo Deus. Santo Deus, vamos. Então, Santo. Ave Maria, sede. A saber. Senhor. Então temos que rezar. Ai, Santo Deus. E eu que rezo toda a noite. Ai, Santo Deus. Este comboio toda a noite a na cabeça. Ai. Sangue ao sal, ao menos se eu tivesse um docinho. É que este não vale nada. Ai, Santo Deus. Sangue ao sal da Amarante, que estás virado. Por outro lado, trazer-me ao menos um docinho para eu ficar mais consolado. Mais vale dormir, que é o que se faz nesta casa. Ai, Senhor. Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a esta sessão promovida pela State Talk. Fico em casa para falar de... recebi o convite por parte do Instituto de Imersão Cultural para falar de uma área que me é grata, enquanto investigador e enquanto leitor, mas enquanto leitor, acima de tudo, que estou aqui a falar convosco nestes momentos ao longo destas semanas, e o título destas sessões será Agostinho Bessa Luís, digamos assim. Mas aqui o que nos interessa perceber, o que nos interessa falar, discutir, analisar, propor ao tema é as suas obras, acima de tudo, mas também as suas temáticas, as suas personagens, o seu herói coletivo, digamos. Relativamente a Agostinho Bessa Luís, vamos partir de um ponto que são umas breves notas, e será assim que iremos levar todas estas sessões, porque não há necessidade de aprofundar a nível científico, mas sim conseguirmos pontuar um pouco da sua vida e do que é o seu pensamento que está plasmado nas suas mais diversas obras, que, como todos sabemos, à partida, passam por diversos registros, desde teatro, argumentos, poesia, romances, ficção, contos, biografias, entre outros. Isso é uma descoberta que cada um de nós tem que fazer, e de acordo também com a sua disponibilidade, vontade e curiosidade, acima de tudo. Portanto, esta primeira sessão vai se focar principalmente no livro Susto, que foi reeditado também recentemente pela Relógio d'Água, com umas excelentes edições, das melhores edições que tenho visto nos últimos tempos, com brio e com muito cuidado na sua edição, e Agostinho obviamente que o merece. Portanto, a Relógio d'Água está a fazer um imenso e bom trabalho em torno destas reedições de Agostinho Bessa Luís, tendo textos que serão reeditados, que estão há décadas fora das estantes, portanto, longe do próprio leitor, e trazendo também à luz inéditos, então que até hoje estavam escondidos naquilo que é o acervo de Agostinho Bessa Luís. Portanto, o Susto, eu posso considerar o livro maldito, ou um dos livros malditos de Agostinho Bessa Luís, principalmente naquilo que nos remete para o seu contexto à época de edição. Estávamos em 1958, Teixeira de Pascoais tinha falecido há 6 anos, e o livro sempre foi associado como uma biografia de Teixeira de Pascoais. Isso trouxe alguma tormenta no seio da própria família, que também é legítima, é compreensível, tendo em conta o teor da mesma. Claro que, a partir do momento em que se percebe ou se acha que uma biografia escrita por Agostinho Bessa Luís é algo completamente realista, estamos aqui num erro
crasso, desde a sua grande frase, a história é uma ficção controlada, portanto, tudo está em causa, mesmo a própria história, portanto, é escrita por um conjunto de interesses, muitas das vezes. Isso permite-lhe a liberdade e levar a criatividade a um patamar que muitos autores não se permitem, porque obviamente que irão ter um conjunto de retorno, um conjunto de retornos que não são os mais admissíveis e os melhores para a sua carreira e para o seu bem-estar social. E isso aconteceu muito com Agostinho Neves Luís ao longo dos anos, e esse remeter ao silêncio por parte do Susto ao longo de 60 anos deve-se precisamente a esses problemas de recepção do próprio texto, assim que editado em 1958. Portanto, é um livro que a priori seria uma biografia de Teixeira de Pascoais, nunca foi considerado como tal, julgo que a própria autora também não o considerou como tal, e é estranho achar que ele quereria mal dizer da família de Teixeira de Pascoais, porque sempre teve uma proximidade ou um gosto por Teixeira de Pascoais. Mas isto, enquanto leitor, como posso fazer esta avaliação, esta interpretação? Não obstante isto, Agostina, no próprio livro, que eu considero até que o fecho do livro, eu vou estar aqui a colocar em causa a vossa leitura, o fecho do livro é dos melhores que eu li até hoje, precisamente pela capacidade de Agostina se colocar ela em causa. Portanto, ela acaba por, no fim, dizer que esta personagem que eu estive a contar e estive a falar ao longo do livro não existe, porque uma pessoa com quem eu falei, que conhecia muito bem Pascoais e a família Teixeira de Pascoais, disse-me que ela nunca existiu. E o Teixeira de Pascoais, afinal, não morreu solitário e longe da família, como eu escrevi no livro, mas sim próximo da família, com os seus, com quem amava, junto de si. Portanto, há aqui uma certeza de que não é uma biografia realista. Portanto, Agostina, na prática, parte de um poeta, ok, com uma localidade, na altura então, a aldeia de São João de Gatão, Vila de Amarante, com nomes completamente todos não reais, mas que nos remetem para isso. Nós, sabendo que poderia se focar em Teixeira de Pascoais, automaticamente vamos pensar, ou vamos procurar que seja sobre Teixeira de Pascoais tudo que lá está, e temos de ter esta capacidade, quando entramos no mundo de Agostinho Bessa Luís, de que nem tudo, ou que nada, é real. Tudo é passível de ficcionar, até a própria vida de Agostina, a mesma que ficcionou o seu próprio nascimento ao dizer que estava um dia de chuva, portanto ela não saberia, a não ser por a oralidade, pelo contar dentro da sua família, no seio da sua família, que estaria a chover e que aconteceu isto e aconteceu aquilo. Portanto, nós temos de ter esta capacidade de discernimento quando pegamos num livro e tentamos desossar todo o seu conteúdo. Entretanto, esse livro acaba por ser mal recebido, portanto é de uma fase de Agostinho Bessa Luís bastante densa, que eu gosto bastante, que por acaso entra no tempo da Sibila, que é um livro que nos é muito grato, e que nos remete para o interior do país, que nos remete para este espaço físico e psicológico, que é o interior, que é o Tâmega, que é esta região toda que temos aqui à nossa volta, o norte de Portugal, mas este nosso interior que é muito nosso e também é muito de Agostina, e que, a meu ver, o próprio, digamos, José e as próprias personagens com que nós nos encontramos no Susto, sim, são uma personagem, mas que universalizam todo um conjunto de personagens que no todo são um herói coletivo do norte de Portugal, dos hábitos, dos costumes e da forma de estar perante a sua própria existência com os outros. Daí eu colocar de parte completamente essa ideia falaciosa de que há um ataque direto, mas viável, e é normal que o tenham levado como tal, tendo em conta o contexto, a época e também o desenvolvimento do que é a literatura portuguesa. No entanto, é um livro que eu considero uma obra maior, tão ou melhor que a Sibila, mas estando neste território dos anos 50, neste contexto histórico, é fácil colocá-los num patamar muito próximo. Portanto, complementam-se, e o Susto é sem dúvida um livro muito bem escrito, muito pormenorizado,
Quanto a Agostina Bessa Luís, que é uma coisa que também nos faz trazer aqui alguma controvérsia, sempre foi vista como alguém inabalável, muito forte, muito objetiva, muito, digamos, assertiva naquilo que dizia que fazia. Talvez o grande problema em relação a Agostina Bessa Luís é que era um daqueles exemplos de pessoa cidadã, de pessoa extremamente preocupada com o humano e com as relações de poder e com as relações humanas, que não tinha nenhum rótulo. Portanto, a partir do momento em que o outro não consegue olhar para aquela pessoa e, de uma forma fácil, conseguir-lhe associar um conjunto de preconceitos, estereotipando em muito aquilo que é a sua forma de estar e de pensar, não tranquiliza quem a olha. Portanto, não será fácil, é preciso entrar naquele território, tentar percebê-la, e isso Agostina não facilitava. Entretanto, para tentarmos aqui também perceber uma questão da biográfica, e trouxe aqui uma pequena frase de José Saramago que fala sobre as próprias biografias, porque eu não considero esta uma biografia de Teixeira de Pascoais. Existem outras biografias que Agostina Bessa Luís escreveu, e uma delas chama-se Longos Dias, tem 100 anos, que foca a vida de Maria Helena Vieira da Silva, uma artista fenomenal portuguesa, e do seu marido Arpad Zenes, portanto, ambos amigos muito próximos de Agostina Bessa Luís. Saramago dizia que biografamos tudo. Às vezes contamos certo, mas o acerto é muito maior quando inventamos. A invenção não pode ser confrontada com a realidade. Logo, tem mais probabilidade de ser exata. A realidade é o intraduzível porque é plástica dinâmica. E dialética também. Sei disto um pouco porque aprendi em tempos, porque tenho pintado, porque estou a escrever. Isto é do Manual de Pintura e Caligrafia de José Saramago, 1977, também bastante biográfico. Portanto, há aqui uma relação muito próxima, sim, de Teixeira de Pascoais com Agostina Bessa Luís. O próprio Mundo Fechado, o primeiro livro de Agostina Bessa Luís, o primeiro livro que ela escreveu, que eu tenho aqui comigo, foi um livro. O texto foi enviado para Teixeira de Pascoais, assim como para outros escritores, e ela não recebeu uma resposta dele, só recebeu, após a morte do próprio Teixeira de Pascoais, uma pequena carta, que depois foi enviada pela própria família, que o Pascoais acabou por não lhe enviar, e que falava muito bem desta sua obra, Mundo Fechado, que a trouxe para os escaparates de literatura das publicações. Entretanto, não queria deixar de ler aqui algo que Agostina escreveu sobre Teixeira de Pascoais, que está neste conjunto de 3 volumes da própria obra de ensaios e artigos, que a organização e seleção, digamos, a organização e a recolha de Lourença Baldac, sua neta, e que será o fecho desta pequena sessão. Obviamente que o objetivo é sensibilizar-vos para o mundo agostiniano e a possibilidade de ler inúmeros livros, e estando nesta condição agora de quarentena, que a única coisa que nos pedem é ficar em casa, e isso é muito pouco para o muito que podemos dar. Portanto, confortemo-nos com essa situação, e de muitos de nós não estarem frentes em que nos coloquem a nossa integridade física e psicológica em causa. Portanto, é só ficar em casa e sair pelo mínimo possível para serviços mínimos. Olhemos agora para aquilo que Agostina diz de Pascoais, para terminarmos, alertando-vos que as próximas sessões, portanto, serão focadas em alguns livros ou algumas anotações sobre alguns livros e sobre algum período de Agostina, portanto, viável também de ser alterado ao longo delas, de forma a que também consigam ter o maior espectro daquilo que poderá ser Agostina Bessa Luís, assim que vocês se adentrarem na sua leitura. Entretanto, posso já dizer que iremos falar destes 3 livros muito bons, lançados pela Guerra e Paz, Fama e Segredo na História de Portugal, As Meninas e o livro de Agostina, a sua autobiografia. Portanto, isso será na próxima sessão. Entretanto, se tiverem interesse,
adquiram O Susto, é uma obra magnífica. Se não, tentem começar pelo Mundo Fechado, pela Sibila, e podem obviamente colocar algumas sugestões e vamos partilhando as nossas opiniões, acima de tudo sobre a obra e as temáticas, que é isso que interessa falar de Agostina, ok? Portanto, eu vou terminar esta sessão com uma leitura aqui do livro 3 dos Ensaios e Artigos de Agostina Bessa Luís, que foram escritos entre 1951 e 2007, portanto, mordazmente e de forma afincada escreveu para jornais e revistas. E então, falando de Pascoais. Eu leio Pascoais com uma devoção que só pertence à maturidade da criança que nunca se perde dentro de nós. É bom que não se perca, senão só nos resta a pessoa inconsciente do arquivo de identificação. Mas até aí o português redobra de energia absorta. Ao ver tanta gente pequenina, inventa o negócio matreiro de lhe acrescentar uns centímetros em troca de uma quantia moderada. A clientela é certa. Há quem tenha que impressionar para obter um emprego, e a estatura conta no papel. Favores e esmolas fazem a teia da nossa transfiguração. Sobe-se aos céus com uma informação que, sendo falsa, passa a ser real. Um homem honesto é obra de arte, para não dizer de artifício. Esse trabalho de artista não é muito usado, e quando é, serve de vingança escultural. Uma pessoa nasce honesta, e Deus espanta-se do que criou. Deus é só seguir a seta que nos indica a saída. Para o céu, evidentemente. Se fosse um homem de coragem, sonharias com o inferno. Este Pascoais é bem o meu padrinho nas letras. Alegro-me disso e vou com ele no passeio a Travassos, no verão eterno de um lirismo coletivo. Portanto, até à próxima sessão. Deixarei também nesta publicação o meu texto que integra a caixa da Oficina Nótua que foi feita para homenagear Agostina Bessa Luís, a Amarantina Agostina Bessa Luís, onde constam 10 serigrafias feitas por 10 artistas amarantinos a partir de 10 excertos selecionados por mim do livro Susto, e também poderei partilhar as fotografias sobre essas serigrafias. Está à venda na Oficina Nótua para quem quiser adquirir, e vou colocar também o meu texto que também integra essa mesma edição numerada e limitada. Portanto, resta-me despedir de vocês. Obrigado pelo vosso tempo. Sugiram, falem, partilhem, falemos de Agostina em muito, porque em muito ela nos deixou, e já que estamos em quarentena neste estado de emergência nacional, façam aquilo que é o mínimo que vos pedem. Fiquem em casa, por cada um de nós e pelos outros, porque temos que saber estar em comunidade e a responsabilidade civil é necessária. Até à próxima.